O próximo tema de debate é: de onde vem o certo e o errado? Bom, eu me chamo Matheus Hermógenes e eu gostaria de dar continuidade nesse assunto do aonde começou, aonde surgiu o bem e o mal, porque a questão do bem e do mal surge de acordo com a necessidade do ser humano, a visão que cada um tem por si. E o livre-arbítrio que Deus nos deu, proporcionou para nós, é que vai nos proporcionar se nós vamos ser bom ou se nós vamos ser mal neste mundo. Até hoje vocês têm 3 minutos para definir quem vai defender o tema de onde vem o certo e o errado. Meu nome é Cauã e acredito que o cristianismo distorceu o que é certo e errado, e eu sou versado em filosofia moral e gostaria de quebrar essa distorção feita pelo cristianismo. Quem vota pelo Cauã, levanta a mão bem alto, por favor. Do lado dos cristãos, quem vai debater o próximo tema é o Matheus. Do lado dos ateus, quem vai debater o próximo tema é o Cauã. Vocês vão ter 10 minutos para buscar um consenso no próximo tema, que é de onde vem o certo e o errado. Bom, basicamente, o que o cristianismo faz é tratar, o problema principal é que o cristianismo trata, as religiões geralmente, tratam o bem como tendo um valor instrumental, ou seja, só tem algum valor quando é usado por Deus para certo fim específico, entendeu? Então, um mundo sem Deus não há espaço para moralidade, para bom, certo e errado, sem Deus usando essas coisas para esse fim. Só que a visão que nós devemos trazer é um valor intrínseco das coisas, ou seja, as coisas elas têm valor justamente pela sua própria natureza, ou seja, a natureza da coisa constitui razões para nós, como agentes racionais, buscar aquilo ou não. Então, independentemente de haver um legislador ou não, como, por exemplo, essa é uma visão trazida por filósofos como, por exemplo, o Erich Weinberg, tá? Ele é ateu e tudo mais, ele traz essa visão. É um valor intrínseco, ou seja, mesmo havendo ou não Deus, a dor ela nos fornece razões para não buscá-la, independentemente de se haver alguém para falar aquilo para nós pela própria natureza da dor, entendeu? Então, é justamente disso que advém o certo e o errado, o bem e o mal em uma visão naturalista ateísta. Então não é necessário um legislador, inclusive essa é uma visão mais virtuosa porque convida o indivíduo a pensar por si mesmo, se aquilo é realmente certo ou errado, aquilo, e não ir somente pelo que uma religião diz, entendeu? Inclusive isso desfavorece a motivação para preconceitos contra grupos distintos do seu, porque aí você não vai ver o que a sua religião diz, você vai ver se aquilo realmente é certo e errado, aquilo que aquela pessoa está fazendo. Então isso nos convida a ter uma autonomia moral melhor e maior ali para analisar fatos morais. Então é isso. Bom, concordo em partes do seu argumento. Porque, vamos imaginar, vamos fazer um movimento aqui de reflexão, né? Imagina um mundo ao qual não exista Deus, não exista religião. Deus, se a gente for ver o que é cristianismo, que vem de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre no Calvário, veio o cristianismo. Só que a questão aqui que nós estamos trazendo à tona é a questão da onde surgiu o bem e o mal. O bem e o mal, se nós olharmos para o indivíduo ao qual, como mero observador, o que é bem e o mal é muito de uma questão ao qual nós trazendo a filosofia à tona, como você bem disse agora na sua fala atrás. O bem e o mal, ele é caracterizado do que o homem faz ou deixa de fazer. A religião que começa com Jesus Cristo, que é ao qual eu estou aqui para falar sobre, quando ele fala da questão do bem e do mal que está escrito na Bíblia e a gente pegar metade daquilo e trazer à tona para uma sociedade, essa sociedade, ao contrário da sua fala, que respeitosamente eu discordo dela, a sociedade, ela precisa, inerentemente sim, de um pai, um pastor, um presidente, alguém que traga a noção do que é certo e do que é errado. Vamos pegar agora, fazer um novo exercício. Deixa eu fazer um adendo, então, por favor. Para jogar bola para você e te perguntar, o que o outro lado não entende sobre isso que você citou, de que o bem e o mal vem da natureza das coisas? Então, basicamente, o problema deles é que eles tratam como se a única forma de fundamentar a moralidade fosse havendo um legislador e tirando o valor intrínseco das coisas. As coisas teriam valor apenas instrumental. Por exemplo, o bem que eu faço só tem valor à medida que é usado para eu chegar num paraíso, por exemplo.
Deus ele utiliza aquela ação como um fim último. Ou seja, mas não é necessário que haja um fim último. As coisas têm valor por si próprias, dada a natureza intrínseca dela. E o que você acha que ele não entende sobre o bem e o mal vir da ação do homem? O bem e o mal, na minha concepção, quando ele fala sobre a falta, quando você fala que não precisa de um legislador, eu faço um outro movimento de imaginação aqui com você e com todos aqui que estão nos assistindo. O bem e o mal que a gente aprende desde criança em casa. Logo, nós temos um pai, nós temos uma pessoa, não um pai, pode ser pai, avô, enfim, uma pessoa paterna que ensina desde criança o que é o bem e o mal. Só que, se nós olharmos lá para uma pessoa matuta, uma pessoa que nunca leu nada, que não chegou nenhuma informação, ela vai saber que matar e roubar é errado. Logo, da onde que vem esse ensinamento? Logo, da onde que vem essa questão do campo neurótico, do campo cerebral da pessoa para falar se isso é bom ou se é ruim? Será que aí dentro, é só um exercício de imaginação ao qual eu trago à tona para todos refletirem aqui, será que aí dentro não há Deus? Na minha opinião, sim, há Deus. Porque Deus, ele é aquele que nos une. Deus, ele não é aquele que afasta. Deus, ele não está dentro de uma religião. Deus, ele é Deus. Ele é puramente único e é Deus que nos traz a noção do que é bom e do que é mal. Certo. Mas aí a sua noção, ela ignora justamente o progresso moral, tá? Porque a sua noção implica que, por exemplo, Deus teria colocado, nos ensinado o que é certo e o que é errado. Mas não, houve justamente um progresso moral. Por exemplo, antes a escravidão era considerada certa, que é uma abominação, entendeu? Posso? Não, só para complementar. O que é uma abominação, entendeu? Houve todo um progresso moral, ou seja, não houve um ensinamento pronto para nós. Foi justamente a gente analisando a natureza das coisas, quebrando vieses cognitivos que antes nos impediam de ter uma visão moral correta acerca das coisas, que nós progredimos, ou seja, não houve esse ensinamento. A não ser que você esteja pressupondo que Deus ele ensinaria inicialmente ali coisas erradas e deixaria a gente progredir. Vamos lá. Eu vou pegar um gancho da qual você falou sobre escravidão. Na Bíblia há relatos sim sobre escravidão, mas aí nós temos que estar atentos sobre o que era a escravidão naquela época, do que era a ser calma, por favor. Não, só explicando que esse não foi o meu ponto, entendeu? Tá. O meu ponto é escravidão no geral, não escravidão bíblica. Eu tô dizendo a sociedade no geral. Perfeito. Você citou a escravidão. Eu quero colocar aqui a escravidão da Bíblia. Sabe por que eu quero colocar a escravidão da Bíblia? Porque aí a gente entra em um consenso que tem muitas coisas ruins na Bíblia. Deus ele não é totalmente bom. A moral do bem e do mal. Se Deus é bom, por que ele permite o mal? Enfim, vamos lá. Vamos falar só 2 minutos sobre isso. A Bíblia ela fala sim sobre a questão da escravidão, que não era como nós conhecemos na história, tá? Só um parênteses aqui. Escravo era aquele que pegava um dinheiro ou precisava de algo e aí ele tinha sim um tempo. Isso tá claro na Bíblia. Ele tinha sim um tempo para descansar, ele recebia tudo. Perfeito. Agora, só que isso é relevante pro meu ponto, tá? Perfeito. Eu só quis dar uma citada sobre isso, tá bom? Sim, mas você poderia substituir escravidão por qualquer outra coisa, concordo. Entendeu? Porque o meu ponto é que não houve esse ensinamento, houve um progresso moral. Ou seja, independentemente da Bíblia... O ensinamento está indo progresso. Sabe por que o ensinamento está indo progresso? Hoje, nós como seres humanos, no século ao qual nós vivemos, nós sabemos sim que a internet ela é benéfica e ela também pode ser algo ruim, usada de forma maléfica na mão de uma pessoa. Então aí nós vemos que o bem e o mal tá da onde a pessoa, o ser humano, o indivíduo, ele usa de forma como ele quer. Exato, ele mas pode aí você fazer tira o aspecto de ensinamento divino. A pessoa ela tá percebendo o que é certo e o que é errado na quebra de vieses cognitivos, não um ensinamento divino. Não é preciso ter alguém para ensinar ela. Uma pergunta. O que vocês acham que poderia ser... Analogia ruim. O que vocês acham que poderia ser um consenso que os dois conseguiriam concordar? Em algum momento você cita que você está quase chegando lá, cada um de vocês, mas eu ainda não consegui formalizar o que seria isso. Existe um consenso? Então, você conseguiria reconhecer que há outras formas de fundamentar a moralidade de uma maneira ateísta e naturalista sem a necessidade de um legislador? Sem a necessidade de um legislador, concordo. Mas você concorda também que não existe, não há como, em suas circunstâncias da humanidade,
nós falarmos que existimos, porque hoje logo penso eu, logo existo. Concorda comigo? Se você está aí, se você está me vendo, você pensa, você existe. Não existe nada sem o Criador. Então logo, se existe algo, se existe alguém, se existe o bem, se existe o mal, tem o Criador. E o Criador é Deus. Não, porque isso pressupõe que as coisas como uma totalidade passaram a existir, não somente uma parte delas. Como, E por tudo exemplo, existe. não, mas não Tudo. passou a existir, entendeu? Você, por exemplo, você confundir inclusive o Big Bang com o início absoluto é um É erro, você que está falando. entendeu? É Não, você que tá então, falando. então não há Você deu a sua necessidade de fala haver sobre uma isso. criação total das Sim, coisas. existe Entendeu? o nada? Não, nunca existiu. É o que você está falando. Sua tese, não existiu nada, certo? Nunca existiu. Então, se não existiu nada, então tem um Criador. As coisas Não. existem do nada? Não. Você Porque consegue não existiu nada inicialmente. Existiu a parte inicial necessária do universo, que é necessário para todo mundo metafisicamente possível, e é daí que veio a expansão do espaço-tempo. E ela E sempre da onde existiu. que veio? Não veio de lugar nenhum assim como Deus, é o Vamos item pegar inicial a sua necessário linha do natural. raciocínio. Você falou agora sobre o Big Bang, certo? Houve uma explosão. Enfim, eu não quero entrar sobre isso. Mas, vamos lá. Você está falando para mim que não necessariamente teria que ter um criador para as coisas existirem, certo? Por Porque quê? algo sempre existiu. A gente não conseguiu encontrar um consenso, eu queria poder repetir para cada um o que ficou da fala principal, tá? Do Mateus, bem e mal vem das ações dos homens, e do Cauã, as coisas têm um valor pela sua natureza, correto? Corretíssimo. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, hein? Obrigado, gente. Obrigado, irmão. Tamo junto, hein?